Olá pessoal, esse aqui é o terceiro vídeo da aula 32. A gente está estudando posições relativas de retas e planos, tá? E o tipo de problema que a gente está estudando é a partir de equações, né, de uma reta e de um plano, determinar a posição deles no espaço, né? E quando eles forem transversais, a gente vai, além disso, nós vamos encontrar a interseção entre esses objetos. A gente está na parte de resolver exemplos, né? Então vamos lá. Esse exemplo B aí, ó, a reta R e o plano π, ambos são são apresentados, né, por equações vetoriais, ok? Primeira coisa então que a gente vai fazer aqui é obter uma equação geral para o plano π, tá? Daí fica mais fácil a gente resolver o problema. Então, ó, note que como é que a gente calcula a equação geral do plano π, né? Primeira linha, então a gente vai montar uma matriz de ordem 3, né? E na primeira linha a gente pega uma tripla genérica, né? x, y, z, e faz ela menos esse ponto 1, 0, 1. Então, ó, é x menos 1, y menos 0, vou deixar só y, e z menos 1. Segunda linha e terceira linha, nós colocamos os vetores diretores do plano, né? Ou seja, esses dois vetores aqui, ó. Então, segunda linha será 1, 1, 1, e a terceira linha 0, 0, 3. Calculando o determinante dessa matriz e igualando a zero, o resultado será uma equação que será uma equação geral deste plano π dado, né? Então vamos lá, ó, vai ficar 3x menos 1, ó, y vai zerar, z menos 1 vai multiplicar por 0, vai zerar. Agora no outro diagonal aqui, ó, x menos 1 vezes 1 vezes 0 é 0, y vezes 1 vezes 3, então menos 3y, e o z vai multiplicar por 0, vai zerar também. Resolvendo aqui, nós obtemos então uma equação geral para esse plano, né? Então vai ficar 3x menos 3y menos 3 igual a 0. Note que todos os coeficientes aqui, ó, os números, são múltiplos de 3. Então, para simplificar a nossa vida aí na hora de fazer as contas, a gente pode dividir por 3, né? Então, nós obtemos a seguinte equação geral para esse plano π. Ok? Então, portanto, nosso plano π tem a equação geral x menos 1 menos y igual a 0. Tá? Ó, gente, cuidado aqui, ó, não está aparecendo z, é porque o coeficiente que está multiplicando z é 0, né? Então, ó, primeira coisa, vamos ver os objetos aí que a gente precisa para trabalhar, né? Um ponto da reta R, é só olhar para a equação da reta, né? Ó, é o ponto 2, 2, 1. Isso aqui é um ponto da reta R. Um vetor diretor da reta R, a gente obtém só olhando para a equação vetorial da reta R, né? Que é o 3, 3, 0. E um vetor normal ao plano π, ele vai ter coordenadas 1, menos 1, 0. Cuidado, tá? Não é menos 1 a terceira coordenada, é 0. Porque essa equação, na verdade, ela é x menos y mais 0z menos 1. Então, o número que está multiplicando o z é o 0. Tá? Então, identificados esses objetos, o que a gente faz agora é determinar se os vetores R e S são perpendiculares, R e N são perpendiculares ou não. Tá? Então, como? Olha só, quando a gente calcula esse produto escalar, então a gente vai pegar o vetor, a tripla 3, 3, 0, calcular o produto escalar com a tripla 1, menos 1, 0. Então, ó, vai ficar 3 vezes 1, 3, 3 vezes menos 1, menos 3, 0 vezes 0, 0. Somando aí vai dar 0. Isso aqui, ó, então, nos garante que esses dois vetores são ortogonais. Como os vetores, né, o vetor normal ao plano e o vetor diretor da reta são ortogonais, vamos voltar lá em cima.
está acontecendo isso, né? A reta está contida no plano, ou isso, a reta é paralela ao plano, né? E não está contida no plano. Então, nesses dois casos, nós dizemos que a reta é paralela ao plano, né? Para simplificar a nossa vida aqui. Então, logo, a reta R é paralela ao plano π. Lembrando que nesse caso a gente está usando notação para dizer que agora a reta, quando a gente diz que é paralela ao plano, significa que ela ou é paralela mesmo, né? Paralela e não está contida no plano, ou ela está contida no plano. A gente tem que determinar qual desses dois casos é o que está ocorrendo. Para isso, a gente vai fazer o seguinte: pegar um ponto da reta, que é o que eu já peguei aqui, ó, ponto A, e fazer o teste se ele está no plano ou não. Então a gente vai lá na equação da reta, do plano, perdão, substituir as coordenadas do ponto A. Então vai ficar 2 menos 2 menos 1. Isso é menos 1 que não é, que é diferente de 0. Ou seja, este ponto não está nesse plano, né? Ó, eu peguei o 2, coloquei no lugar do x, o 2 no lugar do y e fiz a conta. Ficou 2 menos 1. Isso não é igual a 0, né? Vai dar menos 1. Ou seja, o ponto A não satisfaz a equação, né? As coordenadas do ponto A não satisfazem essa equação. E, consequentemente, esse ponto não está no plano π. Como o ponto A não está no plano π, a reta R não está contida em π. Ou seja, nesse caso a reta é paralela ao plano e ela não tem interseção com o plano, né? Ok? Fazer mais exemplos aí. Esses próximos 4 exemplos que eu peguei foi de exemplo do capítulo 15 do livro. E lá ele só pedia para calcular a interseção da reta com o plano. Mas aqui eu vou fazer mais, tá? A gente vai continuar fazendo a mesma análise. Primeiro a gente vai olhar se a reta tem a posição relativa em relação ao plano. E no caso que existir a interseção, a gente vai calculá-la. Ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, só uma observação. A equação geral aqui, ó, do jeito que tá não tem problema, tá? Ainda é a equação geral do plano, mas só pra gente não ficar nenhuma dúvida, note que aquela equação π, essa equação aqui, ó, dada, é equivalente a essa, né? Ok? Só igualei a 0. Então, não muda. Se a gente for olhar o vetor normal, né, continua sendo o vetor 1, 1, 1. Ok? Então, ó, nós temos uma equação vetorial para a reta R e uma equação geral do plano π. Primeira coisa, então, nós procuramos uma equação... nós vamos olhar na equação vetorial e identificar os elementos, né? Um ponto está aqui, ó, 1, 0, 1. Um vetor diretor é o 2, 1, 3. E um vetor normal plano π é o 1, 1, 1. Então, vamos colocar aqui esses elementos. O A é 1, 0, 1, né? É um ponto da reta R. Um vetor normal não, o vetor diretor da reta R é o vetor 2, 1, 3. E um vetor normal a esse plano π é o vetor 1, 1, 1. Tá? Bom, primeira coisa, a gente analisa se esse vetor diretor da reta que eu encontrei e o vetor diretor do normal ao plano que eu peguei, se eles são ortogonais ou não. Para isso a gente faz esse cálculo aqui, né? Calcula o produto escalar entre esses dois vetores. Então isso aqui, ó, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 1, 1, 3 vezes 1, 3. Isso aqui dá 6, que é diferente de 0. Então, se o produto escalar entre dois vetores é diferente de 0, porque os vetores
não são ortogonais. Então, o vetor R não é ortogonal ao vetor N. E assim, a gente pode concluir que a reta e o plano são transversais. Feito isso, vamos determinar agora se essa reta ela é perpendicular ao plano não, ou não, né? Agora como? Então, como é que a gente analisa agora? É só olhar se esses vetores são paralelos ou não, né? Ou seja, se eles são LI ou LD, ok? Vamos pegar as duas primeiras coordenadas ali, montar a matriz e calcular o determinante. Ó, resolvendo aqui, ó, esse determinante vai ficar 2 vezes 1, 2, menos 1 vezes 1, que é 1. Então, o determinante é igual a 1, que é diferente de 0. Desse fato, segue que os vetores, né, R e N, né, vão formar uma sequência LI. Ou seja, os vetores não são paralelos e, consequentemente, a reta ela é transversal ao plano, só que não perpendicular, tá? Então, a reta R não é perpendicular ao plano π. Mas de qualquer maneira, eles têm interseção, né? Nós provamos aqui que eles são transversais. Então, vamos encontrar um ponto de interseção. O ponto de interseção, né? Porque a interseção é um ponto. Então, ó, seja P um ponto que está na reta R e também está no plano π. Então, em particular, este ponto P satisfaz as duas equações, tá? Da reta R e do plano π. Ok? Primeira coisa, como o ponto P está na reta R, então meu ponto satisfaz as equações, a equação dada da reta R. Qualquer equação da reta R, o ponto P satisfaz, é uma solução. Então, se eu substituir o x aqui, ó, da equação pelo ponto P, eu vou obter coordenadas do ponto P. Então, olha só, primeira coordenada do ponto P tem que ser da forma 1 mais 2 lambda, zero mais lambda, que é lambda, né? 0 mais lambda. E a terceira coordenada é 1 mais 3 lambda. Feito isso, note que isso para algum número real lambda, tá? Sabemos que como o ponto P tem que estar na reta, todo ponto da reta é dessa forma, para algum lambda, né? Para cada lambda que eu escolher, se eu fizer a conta, o ponto correspondente obtido é um ponto que está na reta R. Agora a gente vai usar outra propriedade, a outra hipótese, que o ponto P está no plano π. Então, isso significa o quê? Que se eu pegar as coordenadas do ponto P e substituir aqui na equação geral, né? Qualquer uma dessas duas, o ponto satisfaz essa equação geral, né? Fazendo isso, a gente encontra o valor de lambda para o qual P está em ambos, a reta e o plano. Então, isso implica, então, no lugar do x eu ponho 1 mais 2 lambda. Lembrando que a equação está aqui, ó, é x mais y mais e menos 20. Então, vou pegar x é 1 mais 2 lambda, y é lambda e o z é 1 mais 3 lambda. Isso aqui, menos 20, tem que ser igual a 0. Então, ó, vamos somando aqui, ó. 2 lambda mais lambda, 3 lambda mais 3 lambda, 6 lambda. Agora aqui, ó, 1 mais 1, 2, menos 20, menos 18. Então 6 lambda tem que ser igual a 18. Ou seja, lambda é igual a 3.
Portanto, quem é a interseção, né? Você vai no ponto P aqui, ó. Nós sabemos que ele é dessa forma, né? Para algum lambda. Só que o lambda tem que ser igual a 3. Então a gente substitui aqui o lambda por 3. Então a primeira coordenada é 1 mais 2 vezes 3. A segunda coordenada é 3. E a terceira coordenada é 1 mais 3 vezes 3. Deste modo, o ponto P tem coordenadas 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. 3 vezes 3, 9 mais 1, 10. Então, ponto de interseção aí da reta e do plano dados é o ponto 7, 3, 10. Certo, gente? Então, vou parar esse vídeo por aqui, porque eu acho que já ficou até um tamanho bom. Aí eu volto em mais um vídeo resolvendo mais exemplos com vocês, tá? Até lá então.